CEIP, Casa Espírita Ilha de Paquetá, trazendo conhecimento através do decodificador Allan Kardec, consolando corações, mostrando o caminho do aprimoramento moral, despertando o espírito imortal em cada um de nós através da doutrina espírita, concedendo o pão do espírito que nos fortalece, dando sentido à vida. Boa noite para vocês que já estão nos assistindo. Neste momento, vamos dar sequência ao Livro dos Espíritos, página a página, capítulo a capítulo. Para darmos início aos trabalhos da casa, chamo a nossa querida irmã Nízia Maria para harmonizar o ambiente em nossas casas com a sua música. Eu creio em ti.
Obrigada, Nízia, pela música, pelo carinho. Agora vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos elevar os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, pedir a Ele que nos amplie a mente, nos abra os horizontes para que possamos, nessa noite, absorvermos os ensinamentos e que eles possam nos servir para o nosso crescimento moral, espiritual, e para que possamos, juntos, construir um mundo melhor. Obrigada, Jesus, pela oportunidade aos guias espirituais da SEIP e, acima de tudo, ao nosso Pai Criador. Damos graças a Deus e, nesse momento, damos início ao estudo do Livro dos Espíritos. Boa noite, queridos irmãos da SEIP. Mais uma vez, essa alegria imensa de poder estar aqui com vocês, nesse estudo que é tão edificante para todos nós, que nos acrescenta tanto, não é? Estudar a nossa querida doutrina de esperança, de consolação. Então, recebo o meu abraço fraterno e o meu agradecimento por essa oportunidade ímpar de estar com vocês mais uma vez. E vamos ao estudo da noite de hoje. O estudo da noite de hoje, o tema de hoje é idiotismo e loucura. E está lá no Livro dos Espíritos, nas perguntas 371 a 378, que vocês podem conferir depois. Esse tema, para nós podermos compreender perfeitamente esse tema, temos que nos lembrar, nos recordar que a nossa doutrina ela está fixada em 5 pilares que nos foram trazidos por Kardec. A existência de Deus, a imortalidade da alma, a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos habitados e a comunicabilidade dos espíritos. Esses 5 pilares que sustentam a nossa doutrina. Para o estudo da noite de hoje, nós temos que nos recordar, principalmente, do 2º e do 3º pilares, que é a imortalidade da alma e a pluralidade das existências, porque isso é que vai nos permitir esse mergulho no tema que vamos tratar hoje. Então, como sabemos, como já sabemos, nós fomos criados, nossos espíritos foram criados simples e ignorantes, né? E a partir do momento em que nós começamos a nossa caminhada evolutiva, nós fomos evoluindo e também exercitando o nosso livre-arbítrio, né? Para que nós, através das nossas escolhas, através do nosso potencial de decisão, nós fôssemos então evoluindo, progredindo na escala espírita. A escala espírita, segundo nos ensina também Kardec no Livro dos Espíritos, né, tudo sobre, a gente fala em Kardec, mas sabemos que tudo é trazido pelos espíritos daquela falange maravilhosa do Espírito de Verdade, que foi a responsável por esse trabalho da nossa codificação. Então, as ordens que nós conseguimos conhecer até hoje, que nos foi dado conhecer até hoje, dado ainda o nosso grau evolutivo ainda ser bem pequeno, são os espíritos da primeira ordem, que são os espíritos puros, esses espíritos maravilhosos que estão sempre nos ajudando, sempre nos assessorando, sempre nos cuidando. Os bons espíritos, esses espíritos maravilhosos também, que estão sempre nos trazendo boas orientações, bons fluidos, tudo de maravilhoso. E, por fim, os espíritos imperfeitos, que é a terceira ordem, onde nós estamos inseridos ainda, caminhando para o mundo de regeneração que nós já estamos começando a vivenciar, né? Já estamos começando a sentir esse mundo se aproximando, esse novo mundo, onde os espíritos bons serão sua maioria.
Então, nessa nossa trajetória evolutiva, nós vamos trabalhar o nosso livre-arbítrio, nós vamos utilizar o nosso livre-arbítrio, né? E aprender também a trabalhar esse livre-arbítrio em nosso favor, né? Bom, e o que é o livre-arbítrio? Para quem não se lembra, para quem não sabe, para quem está aqui conosco a primeira vez, né, tomando contato da nossa doutrina. O livre-arbítrio é aquela possibilidade de escolha que nos foi dada por Deus. Porque se nós não tivéssemos o livre-arbítrio, nós seríamos como que marionetes, né? Não teríamos nenhuma coisa para decidir, não teríamos nenhum problema a resolver no futuro através da nossa escolha. Nós íamos viver contemplativamente, talvez, não teríamos possibilidade de direcionar o nosso próprio destino. Então, através da escolha entre o bem e o mal, o que é feito por conta desse livre-arbítrio que nós vamos exercitar, a alma, que é o espírito encarnado, ela tem possibilidade de desenvolver, de se desenvolver, de evoluir, de se aperfeiçoar e de subir nessa escala espírita que nós falamos agora e que vai então se tornando cada vez mais perfeito. O espírito vai se aperfeiçoando cada vez mais, né? E isso é fundamental para a nossa evolução, a perfeição, nós adquirirmos a perfeição, evoluirmos, né? E evoluirmos. E a Terra, que é esse planetinha que nos abriga, ele além de ser um hospital e um presídio, é uma escola, onde nós aprendemos a amar incondicionalmente. Amar incondicionalmente, aprender a amar incondicionalmente, é a condição sine qua non, é o requisito indispensável para que se opere essa tão sonhada e necessária evolução. Né? Nós queremos evoluir e para evoluir nós precisamos amar incondicionalmente. O exercício do amor é que vai nos permitir essa evolução, porque não nos esqueçamos que a lei é de amor. A lei de Deus é lei de amor. Então, nós vamos aprendendo lições, vivenciando e nos submetendo a provas, né? Nesse trajeto evolutivo que nós começamos a percorrer a partir do momento em que nossos espíritos foram criados. Então, vamos vivenciando situações e vamos passando por provas, igual uma escola, né? Para ver se nós realmente aprendemos aquilo que nos foi ensinado e aquilo que nós vivenciamos. Então, as provas, elas são oportunidades de aquisição de experiência, né? Essas provas nós adquirimos experiências ao passarmos por essas provas. Elas são dificuldades, mas que não tem nada a ver com equívocos e erros do passado, tá? Elas são dificuldades, são colocadas diante de nós em cada encarnação para ver se nós aprendemos a trabalhar aquilo ali, se aprendemos a lição. Então, por exemplo, a riqueza, a beleza, uma vida de facilidades, né? Do mesmo modo que a pobreza, a feiura, uma vida difícil, são provas a que nós estamos sendo submetidos durante a nossa trajetória evolutiva para ver se nós vamos aprender. Com o nosso desempenho nessas provas, nós vamos poder demonstrar aos espíritos superiores e a Deus se nós já estamos aptos a avançar para a classe seguinte, né? Se nós vamos mudar de turma, se vamos passar de ano, como acontece na escola. Então, por exemplo, um espírito nasce rico, né, na situação de riqueza, para ele aprender o valor do dinheiro e aprender também o que ele pode fazer com aquela riqueza, o bem que ele pode espalhar em torno de si, sendo um bom patrão, se for o caso, ajudando as pessoas mais necessitadas, investindo na educação e na cultura da sociedade onde ele está inserido, né, onde ele está integrado. Então, tudo isso vai ser a riqueza vai ser uma prova para verificar isso, se ele sabe o valor do dinheiro, se ele sabe o que ele pode fazer de bom com aquele dinheiro em prol dos demais, e não ficar egoísta, mesquinho, só usando o dinheiro para ele. Então, isso é uma prova.
Se o espírito faz bom uso da riqueza e faz isso que nós agora falamos aqui, ele vai passar de ano. Então, está aprovadíssimo, né? Já vai passar para uma etapa seguinte, maravilha. Agora, se o espírito faz mau uso da riqueza, como falei ainda há pouco, né? Ele é mesquinho, é usurário, famoso pão duro, não ajuda ninguém, só pensa em si, né? O que ele está arrumando para si? Uma expiação, né? Está arrumando para si uma expiação. A expiação, ela decorre do uso equivocado do nosso livre-arbítrio em reencarnações anteriores, escolhas essas equivocadas que afrontam, infringem a lei natural ou a lei divina, que também está lá elencada no Livro dos Espíritos, na terceira parte. Então, quando nós vamos no exercício do nosso livre-arbítrio, na vida que nós estamos vivendo naquele momento, nós infringirmos a lei de Deus, a lei natural, a lei divina, nós arrumamos uma expiação. Por quê? Porque nós temos que colocar coisa no status quo ante, ou seja, do jeito que era antes. Né? Não basta apenas nós nos arrependermos, nem nada não, nós temos que expiar aquilo, né? aquele mal que nós fizemos. Nós temos que recolocar a coisa do jeito que era anteriormente. Então, nós, com a infringência da lei de Deus, nós criamos para nós a necessidade de expiar o erro cometido, né? Uma expiação do erro cometido, para podermos resgatar e depurar o espírito, acertando esse passado delituoso que nós tivemos, onde nós cometemos o erro, né? A esse respeito, podemos ver a questão 998 do Livro dos Espíritos, que vai tratar desse tema. Bom, o mal rico, por exemplo, por expiação, ele pode vir numa encarnação seguinte tendo que pedir esmola, pobre, pela rua, numa situação de rua, né? Uma situação de necessidade extrema. Para quê? Para ele aprender isso, que ele não pode agir daquela maneira, que a pessoa que está numa situação dessa é uma pessoa extremamente vulnerável e que nós precisamos ajudar essa pessoa e não prejudicar. Ele vai sentir na própria carne o que é estar com a mão estendida à caridade pública, ao invés de estar com a mão doando para a caridade. São duas situações diferentes, o que doa e o que pede. E ele vai aprender essa diferença numa situação dessa. É o que? Uma expiação, né? Aquele sujeito que é orgulhoso, que é nariz empinado, que não pede perdão a ninguém, que não se desculpa, que é aquele sujeito autoritário, mandão, que é um déspota até dentro da família, com a própria família, ele vai vir numa outra encarnação, numa situação em que vai passar por humilhações, ele vai ter que baixar a cabeça, ele vai ter que aprender a lidar com os outros e respeitar a outra pessoa. Né? Aquele que abusa da autoridade também, né? Trata com desprezo, com dureza os subordinados, aquele chefe que todo mundo tem medo, né? Ele vai vir também numa situação que ele vai ser obrigado a obedecer. Vai ter que obedecer. Olha só como é que ele vai. Isso aí vai repercutir dentro do âmago daquele espírito, porque vai ser uma mudança de 180 graus no que ele fazia, né? Então, o que cometeu um homicídio, matou alguém, ele também vai passar pela pena de talião, porque, lembre-se, aquele que matar pela espada perecerá. Lembre que Jesus disse a Pedro, naquela noite no Jardim das Oliveiras, quando Jesus foi preso, e que Pedro cortou a orelha do soldado mau, né? Jesus disse para ele, não faça isso. Embainha a tua espada, quem pelo ferro fere, por ele será ferido. Então, nós temos que ter esse cuidado. Quem mata pela espada, perecerá por ela. É o ajuste de contas com a lei de Deus.
Deus é bom, misericordioso, Deus é só amor. E Ele vem então e nos permite a quitação com a sua lei. Ele não nos condena ao fogo eterno, ele não nos condena às penas eternas, nada disso. Ele fala, meu filho, você errou, mas eu vou te dar mais uma chance. Vai nessa outra vida aí para você aprender como é que tem que fazer. Se nós aprendermos a lição, maravilhas, vamos sair na boa. Agora, se não aprendermos, vamos ficar recalcitrando naquilo ali toda a vida, né? Bom, e aí entramos basicamente no nosso termo com depois desse preâmbulo, né? Pelo seguinte, vamos falar agora do idiotismo. O idiotismo, ele pode se... o termo idiotismo, ele foi modificado ao longo do tempo. Nós vamos falar em idiotismo apenas durante a palestra para nos mantermos dentro da terminologia utilizada por Kardec quando isso foi escrito, tá? Bom, o idiotismo ele pode se tratar de uma prova ou de uma expiação. Não tem uma coisa assim muito certa, porque cada caso é um caso, né? Vai depender da bagagem que aquele espírito trouxer consigo. Então, o idiotismo ele é uma limitação que atinge o cérebro do corpo físico daqueles que usaram indevidamente a inteligência. Geralmente são espíritos inteligentíssimos que usaram a inteligência indevidamente para o mal, para prejudicar. Então, eles vêm com essa limitação cerebral para poder ter o aprendizado, né? Isso normalmente provém de compromissos espirituais adquiridos em encarnações anteriores. Encarnações anteriores houve comprometimento e então o espírito vem e vai ter que se adequar com a lei de Deus. Houve uma época até em que se punha em dúvida a existência de alma nas pessoas que sofriam de idiotia. Vocês vejam o grau de ignorância pelo qual, graças a Deus, nós já passamos, né? Porque hoje em dia nós vemos as pessoas que têm essa limitação de uma forma totalmente diferente. Então, as pessoas naquela época achavam que não tinha uma alma humana ali. Como é que pode? Essa pessoa pertence mesmo à espécie humana? Coisa bárbara, né? Mas aí o que acontece? O espiritismo vem e passa a encarar essa limitação de uma forma lúcida, comprovando a justiça de Deus de modo moralizador e instrutivo. O espiritismo vem também para desmistificar essa questão do idiotismo, né? Os idiotas, que era o termo usado por Kardec quando a codificação foi escrita, não, como eu já falei, não existe mais esse termo. Hoje em dia são denominados pessoas ou crianças com deficiência, com a sigla PCD. E quem me deu essa informação para eu trazer aqui para vocês foi uma amiga, que é a presidente da Dona Meca, né? A Casa Dona Meca, que é uma obra social maravilhosa que cuida de crianças justamente com problemas assim, problemas mentais e paralisia cerebral, etc. Então eu fui a fonte mais categorizada porque eu sei que essa terminologia mudou ao longo do tempo. E ela então, a Rosângela me disse que hoje o termo usado é PCD, pessoa com deficiência. Então não falemos mais em idiotia, em portador de deficiência ou pessoa criança especial, aquele termo que a gente diz, uma criança especial, não é mais assim. Agora é pessoa ou criança com deficiência, só isso, né? Bom, só isso aí é uma curiosidade, né, para nós ficarmos antenados com as mudanças. Bom, esses termos foram então abolidos, esses termos antigos foram abolidos. Os termos de idiotia, portador de deficiência, etc., foram abolidos, né? E nós temos que pensar
também ver nessa criança, nesse indivíduo que sofre de idiotia, a inteligência. Normalmente eles são extremamente inteligentes e quando eles estão desdobrados do corpo físico, a alma sofre barbaramente, porque ela está animando um corpo limitado, que não permite ao espírito aquela expansão de todas as suas potencialidades. É um espírito muito inteligente, ele está aprisionado naquele corpo ali, porque o espírito é perfeito, o corpo é que tem a deficiência, o corpo físico é que tem a deficiência no cérebro, mas o espírito é perfeito. Então, vejam o sofrimento que esse espírito passa, né, quando está ali. O corpo físico é que tem as limitações orgânicas que não permitem ao espírito exercer essa potencialidade em toda a sua plenitude e não lhe confere a total liberdade que ele precisa, que o espírito precisa para se expressar, entendeu? Então, a respeito disso, Kardec nos explica, num comentário que ele faz, a pergunta 373 do Livro dos Espíritos, sobre esse assunto, ele diz o seguinte, né? Diz assim, que a superioridade moral, ela está sempre na razão da superioridade, ela não está sempre diretamente ligada na razão da superioridade intelectual. Porque, de repente, as pessoas mais geniais do mundo, mais inteligentes, o Einstein do mundo, ele tem muito a espiar, por outro lado, pela questão da moralidade, né? Daí, o que resulta é que, frequentemente, eles... uma existência desse tipo, aprisionado num corpo com necessidade, é uma causa muito grande de sofrimento. Os entraves que o espírito prova em suas manifestações são para ele como cadeias que constrangem os movimentos de um homem forte, um homem com saúde, um homem bom. Então, pode-se dizer, então, que os cretinos e os estropiados, na nomenclatura da época, são... os cretinos idiotas, eles são estropiados do cérebro, da mesma forma como o sujeito que é coxo, que manca, é da perna, e o cego, aquele que não enxerga, é dos olhos, o que não ouve é dos ouvidos, entendeu? Então ele tem esse déficit que tem que ser encarado de uma maneira muito caridosa até, muito amorosa, melhor dizendo, né? Porque o espírito está ali aprisionado. Imagina o espírito naquele corpo quando ele está em desdobramento, durante o sono. Vê o corpo, ele inteligentíssimo, com todas as potencialidades, ele não pode se manifestar, porque o espírito não permite isso, não dá essa condição a ele. Então, o espírito que anima o corpo nesse estado, quando está em desdobramento, como eu disse agora, ele fica muito desesperado, né? Sofre muito, porque ele não tem o exercício pleno do uso do seu corpo. Ele compreende que está passando por uma expiação, por uma prova, que ele está aprisionado naquele corpo e ele não pode fazer nada, né? Ele está aprisionado ali. Então, o espírito, somente podendo se utilizar de corpo imperfeito, ele fica perturbado, né, com aquilo ali, justamente por o que eu falei agora, uma situação que ele não pode alterar, ele vai ter que viver com aquilo, ele está aprisionado àquilo, ele vai ter que viver naquela situação até o momento do desencarne, ele não vai ter um tratamento, nada que resolva aquilo, né? Então, eu posso falar até particularmente disso, e esse tema me mobilizou muito, porque eu tive uma irmãzinha, mais nova do que eu, que ela era Down e autista. Ela viveu 60 anos, o que é uma idade assim, acho que recorde, né, para as pessoas com essa deficiência. E nós observávamos nela uma inteligência muito grande. Ela não falava. Não falava com os lábios, mas ela falava com os olhos. E nós éramos muito ligadas. Ela falava comigo com o olhar. Eu entendi o que ela queria. A única coisa que ela falava era Nana, me chamando. Em vez de Mana, ela falava Nana.
nos momentos que ela estava com medo, ou que ela estava nervosa, ou estava sentindo dor. Um momento de crise para ela, me chamava. E a gente via nela uma inteligência imensa. Ela era muito inteligente, extremamente inteligente. Eu ficava imaginando aquele espírito preso naquele corpo. Foi uma prisão para ela durante 60 anos, aquele corpo ali também. Entendeu? E nós, quem teve a oportunidade de ter uma pessoa assim na família para cuidar, percebe o quanto eles são necessitados de amor. É uma experiência muito bacana. Bom, então, sobre esse tema aí, nós vamos citar um caso de Otia, que está mencionado no livro Céu e Inferno, que é um livro que faz parte da codificação, que muita gente nem conhece, passa por cima, não lê, né? O Céu e Inferno e a Gênesis, as pessoas resistem, eles querem mais ler o livro dos Espíritos, o Evangelho e o livro dos Médiuns. Aí esses dois eles vão empurrando. Esse livro Céu e Inferno é muito bom para se conhecer todo esse universo que a gente está falando, nesse caso aqui, de pessoas que estão com expiações. É um capítulo que tem, inclusive, no Céu e Inferno, as expiações terrestres. Esse caso que eu vou falar com vocês, ele está mencionado lá acho que é capítulo 8º, se eu não me engano, do Céu e Inferno. E está também mencionado na Revista Espírita de 1860, no mês de julho. É o caso de Charles de Saint-Cyr. O espírito foi evocado na Sociedade Espírita de Paris em 1860. O Charles, desculpem, era um rapaz de 13 anos que ainda estava encarnado. No Céu e Inferno nós vamos ver vários depoimentos de espíritos já desencarnados. O Charles não, ele estava encarnado ainda, ele tinha 13 anos. E as faculdades intelectuais dele eram praticamente nulas. Ele nem reconhecia os próprios pais, ele nem conseguia se alimentar sozinho, para ver a dificuldade dele, né? O sistema orgânico dele não estava nem plenamente desenvolvido. Então, o Kardec pediu autorização a São Luís, porque São Luís foi o espírito que orientou, ele foi o coordenador espiritual desse trabalho para o Céu e Inferno, porque foram vários espíritos que foram evocados na Sociedade Espírita de Paris, porque naquela época era comum isso, né? Hoje em dia não se faz evocações mais, os espíritos vêm espontaneamente, mas naquela época eles evocavam, era normal evocar, e até porque estava no início, então eu acredito que tenha sido porque precisava, né, de fazer uma série de trabalhos usando determinados espíritos, e você não podia ficar esperando o espírito vir quando ele quisesse, né, espontaneamente. Então Kardec pediu autorização a São Luís, coordenador, São Luís permitiu, né? E aí o Kardec evocou o espírito do Charles lá na Sociedade Espírita de Paris. Quando foi evocado, o Charles veio e se apresentou. Olha a frase que ele disse que eu achei interessantíssima. Eu sou um pobre espírito preso à terra, como se eu fosse com o pé na terra, como um passarinho. Eu sou um pobre espírito preso à terra por um pé, como se fosse um passarinho. Olha que imagem que ele fez dele, né? Ele informou que ele tinha plena consciência da situação dele e que isso para ele era horrível, era um cativeiro, era um sofrimento. E segundo ele, quando o corpo físico adormecia, ele ficava desdobrado, né? O espírito ficava liberto, ele se sentia um pouco mais livre para se elevar até aquele céu, aquele paraíso, aquele lugar maravilhoso que ele sonhava, né? E isso fazia o espírito sofrer muito com aquela situação, porque ele sabia também que essa situação não era uma punição, era uma decorrência do que ele havia feito, do uso indevido do seu livre-arbítrio. E ele coloca, né, nas palavras dele, lá naquela evocação, que seria uma punição de Deus.
Bom, nós estamos falando de 1860, né? A coisa ainda era vista assim, o Deus ainda era visto como o Deus punitivo. Na verdade, Deus é justiça e amor. Nós só estamos acertando nosso passado com a lei de Deus, né? Porque a lei de Deus ela não tem jeitinho, não. Lá tem que se seguir a lei à risca. Então, ele disse, ele entendia, ele sabia que ele achava que era uma punição, porque ele havia levado uma vida na encarnação anterior muito dissoluta, era um libertino. Isso tinha acontecido durante o reinado do rei Henrique III da França. O rei Henrique III, ele reinou na França de 1574 até quando ele foi assassinado, em 1589. Então, entre uma encarnação e a outra, teve quase 300 anos. Olha que interessante. Ficar tempo, né? Bom, ele dizia, o Charles, que ele, como espírito, né, via e ouvia tudo que passava-se ao redor dele, mas o corpo físico não percebia. Ele percebia como espírito, né? E ele finalizou a psicografia, porque isso foi uma psicografia que ele deu, né? Ele terminou a psicografia afirmando que Kardec não podia fazer nada por ele, porque Kardec perguntou: podemos fazer alguma coisa para ajudar você? Ele disse: não, nada. Disse que não podia fazer nada, ele não via nada. Mas São Luís recomendou que fossem feitas preces para esse espírito do Charles, porque, segundo São Luís, as preces, além de serem sempre úteis, elas agradam a Deus. Nós fazemos as preces. E no caso desse espírito do Charles, elas de nada iam servir para ele imediatamente, por causa da condição em que ele estava, né? Totalmente preso àquele corpo que não correspondia às potencialidades do espírito. Mas que mais tarde Deus levaria em conta essas preces até em prol do espírito, né? Para ajudar ele. Então, na Sociedade Espírita de Paris, os espíritos que lá foram dar depoimentos, né? Eles afirmaram lá que os idiotas, eles são seres castigados, olha, entre aspas, o castigado, porque não é castigo, é acertamento de lei, né? Da lei de Deus, pelo mau uso das suas poderosas faculdades. Eles tinham muita inteligência, são almas encarceradas em órgãos impotentes no qual eles não podem exprimir seus pensamentos. Então, esse mutismo moral e físico constitui uma das mais cruéis punições terrenas, muitas vezes até escolhidas pelos próprios espíritos arrependidos e desejosos de resgatar as suas faltas. Então, a aprovação, nem por isso, ela é improdutiva, tá? Porque o espírito não fica estacionário naquela prisão carnal, está preso naquele corpo físico que não pode fazer nada, né, do que o espírito tem condições, mas ele não está perdendo, não, a encarnação não está perdida. Por quê? Os olhos veem o que passa ao seu redor, né? Os cérebros de alguma forma, concebem as coisas que estão acontecendo, embora eles não possam falar e talvez até nem se exprimir de uma outra forma, mas eles estão percebendo aquilo de alguma forma, entende? Então, tirando a mobilidade, o estágio desses espíritos é como o dos letárgicos, os catalépticos, que nós já estudamos lá no livro dos médiuns, né? A catalepsia, a letargia. Então, o corpo fica paralisado, mas o espírito está ali, podendo se ver o que está acontecendo, né? Se situar. Então, os espíritos veem tudo, ouvem tudo, mas não podem se exprimir, eles não conseguem falar. O corpo está paralisado, o espírito está ali animando o corpo, está vendo tudo, mas o corpo não pode se exprimir, né? Então, eles dizem, inclusive, que se assemelha esse estado de idiotia quando nós temos pesadelos que nós queremos acordar. Às vezes não acontece isso, de nós termos um pesadelo, quer dizer, alguma vez tivemos, né, pesadelos, a pessoa quer acordar ou está num perigo durante o sonho e você não consegue, o corpo está ali dormindo e você não consegue se movimentar, né? Então, isso é que acontece, a sensação que os idiotas
né? A idiotia tem é essa. A paralisia é do corpo, mas o espírito está vivo ali naquele corpo. Deu para entender? Bom, então vamos passar para a loucura, né? A loucura também é uma punição ao abuso das faculdades mentais, abuso da inteligência. E segundo Kardec, na Revista Espírita de 1860, vocês podem conferir nas páginas 192 e 193, a loucura, diferentemente da idiotia, ela vai decorrer de uma predisposição natural, entendeu? Que é daquele espírito. E tem como causa principal a fraqueza moral que torna aquele indivíduo incapaz de suportar determinados choques que a vida apresenta para ele, como, por exemplo, uma mágoa. A pessoa fica tão magoada com uma determinada situação, tão desesperada, que acaba enlouquecendo, né? O desespero, o desapontamento, atribulações da vida, uma falência, uma morte de uma pessoa, da família muito querida, uma situação de doença da própria pessoa. Então, acontecem situações em que a pessoa perde o prumo completamente e acaba enlouquecendo. Então, aí ele já diz, Kardec, que isso é permitido acontecer porque aquele espírito já se comprometeu antes no uso indevido das suas faculdades mentais, tá? Então, Kardec nos ensina também que a doutrina espírita dá ao ser humano a força necessária para ver essas coisas com indiferença, tá? E desse modo atenua a causa mais frequente que leva à loucura e ao suicídio. Então, a doutrina espírita, por que ela permite que a pessoa veja isso de uma forma mais afastada, mais impessoal? Porque a doutrina espírita nos ensina de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui, para onde nós vamos depois. A doutrina nos explica e nos ensina que a morte não existe. Nós estamos vivendo no plano material e depois passaremos para o plano espiritual. Mas tudo vai continuar a mesma coisa, só que no plano espiritual nós não teremos mais o corpo físico, o corpo de carne. Então nós vamos vendo a relatividade do tempo da nossa vida. A nossa vida, cada encarnação, é como se fosse um relâmpago no céu. É rápido. Aonde? Se nós compararmos a essa eternidade toda que nós estamos pela frente para caminhar, nós estamos caminhando. Nós já viemos de muitas outras encarnações antes. Então, nós temos que relativizar os problemas, olhando para o futuro, para ver que nós temos ainda uma grande caminhada pela frente. Isso aqui é um segundo na nossa vida, e às vezes os problemas são tão fortes que nos afasta esse conhecimento, esse entendimento, essa certeza, né, como nós temos. Então, nós temos que nos fiar, nos segurar nos ensinamentos da doutrina espírita. Nós temos uma literatura tão vasta, gente. Não tem outra religião que tenha uma doutrina tão vasta como a nossa. Nós temos muita literatura para aprender, para entender tudo. Então, nos momentos de desespero, vamos pegar o nosso evangelho, vamos abrir uma página, vamos fazer uma oração. A prece é maravilhosa. Lembra que eu falei ainda há pouco que São Luís falou para Kardec, ore pelo espírito de Charles. Não vai servir para ele agora, mas mais à frente vai. Então, ore. Então, oração faz milagres. A oração tem um papelzinho que diz assim, uma oração pode mudar tudo. E é verdade, uma oração pode mudar tudo. Uma prece faz a diferença. Bom, então Kardec, com relação à loucura, ele também nos diz que ela não seria criada, ela não foi criada pela lei divina, mas ela resulta basicamente ainda da nossa ignorância, da nossa surdidez, da nossa miséria. Nós ainda somos espíritos muito complicados, muito difíceis
né? Nós ainda trazemos uma nuvem ainda negra dentro de nós, né? Que nos leva a cometer erros que nós não devíamos estar cometendo, principalmente quem está dentro da doutrina espírita e que já conhece a lei de Deus. Todos nós, eu não estou me eximindo de nada, não. Eu estou junto aí, faço também, erro toda hora, erro muito. Mas o que acontece? A lei de Deus já está aqui na nossa consciência, ó, acendendo que nem um letreiro luminoso. Quando se faz alguma coisa errado, na mesma hora nós sentimos, né? E o que nós devemos procurar fazer? Nos reajustar logo. Reajusta-te com o teu inimigo enquanto ele está a caminho, não é? Vamos fazer enquanto nós estamos nessa vida, né? Para não complicar mais. Mas Kardec diz que isso tudo, a tendência é se modificar e a melhorar à medida que nós formos evoluindo, né? E nós temos evoluído muito. O mundo já evoluiu muito. Vamos olhar para trás, vamos olhar a história desse mundo lá atrás. Como que nós já melhoramos? As pessoas às vezes acham que não, mas melhoramos muito, tá? Melhoramos muito. Então vai chegar um dia em que as provações vão ser todas morais, já não vão ser mais físicas, não vão ser mais através de doenças, vão ser morais. E quando a Terra estiver preenchido todas as fases da existência dela e nós chegarmos ao mundo de regeneração, então ela ficará transformada numa morada de felicidade, como os espíritos mais adiantados, porque nós vamos chegar num ponto em que os espíritos aqui da Terra serão espíritos mais evoluídos e serão espíritos bons. Vejam as crianças que estão nascendo agora, que estão aí para justamente trabalharem essa mudança que nós estamos já vivenciando, passando de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Nesse momento em que os espíritos das trevas estão se debatendo em desespero, porque eles sabem que eles não vão poder continuar aqui, que aqui vão continuar os espíritos que têm um potencial de bondade maior, ou seja, aqueles que já aprenderam a amar incondicionalmente. Então, o planeta Terra vai mudar aí de patamar, né, de vibração, e tomara que nós possamos ir junto com ele, que Deus nos permita isso, né, que nós possamos ter esse avanço também. Bom, então, para concluir, diante de tudo que a gente já comentou agora, com amparo em tudo na literatura espírita, fica bem clara a aplicação da justiça divina aí, né? Deus vem nos dar oportunidade de reajuste. Não tem penas eternas. Temos oportunidades, múltiplas oportunidades que Deus nos dá. Então, ao explicar os fundamentos espirituais dessas duas enfermidades, de autismo e a loucura, nós entendemos a justiça de Deus sendo aplicada por conta do nosso livre-arbítrio, né? O mau uso do nosso livre-arbítrio. Porque nós sabemos também que nada acontece por acaso e que as nossas vidas estão ligadas às escolhas que nós fizemos durante a nossa trajetória espiritual. Nós vamos carregando uma malinha na mão, de uma encarnação para outra, colocando ali, ó, né, a nossa herança do que nós fizemos. Então, essa lei de causa e efeito nos leva a esse acertamento das infringências cometidas contra a lei divina. E isso vem através de expiações ou a comprovação do aprendizado desenvolvido aferido pelas provas, né? Ou nós nos reajustamos pela expiação daquilo que nós temos de errado, ou nós passamos de ano se passamos bem nas provas a que fomos submetidos, né? Então, inclusive me lembrei agora, no Céu e Inferno, quando fala dos espíritos felizes, tem o espírito da Condessa Paula, que aparece também lá no Evangelho, no capítulo 13, que fala sobre a caridade. A Condessa Paula é um espírito que passou airosamente pela prova da riqueza. Ela era uma mulher rica da alta sociedade francesa e, no entanto, era caridosíssima, era boníssima e ensinou a sua filha a agir da mesma forma. Quando ela morre, ela vai dar um depoimento para essa equipe do Espírito de São Luís, né, que coordenou o livro do Céu e Inferno, e a Condessa Paula então vai integrar o depoimento dos espíritos felizes, contando da felicidade dela quando ela chegou do lado do plano espiritual. Por quê? Porque ela passou naquela prova
maravilhosamente bem. Ela depois, inclusive, é mencionada no capítulo 13 lá do Evangelho, que vai falar sobre a caridade. Ela está lá. Bom, então, isso tudo vai explicar todas essas enfermidades que nós falamos antes, né? Nada ocorre sem causa, não existe injustiça de Deus, tá? Trata-se apenas da aplicação da mais perfeita justiça de Deus, que demonstra através dela a imensidão e a misericórdia do amor de Deus por todos nós. Ele está sempre nos dando chance, né? Então, a vida contemplativa, às vezes isolada, muitas vezes era uma revolta para esses espíritos que estão nesse suplício voluntário. Voluntário por quê? Porque foi decorrente do mau uso do livre-arbítrio deles, do exercício indevido, né, equivocado da sua inteligência, das suas faculdades mentais. Então eles ficam, às vezes, o espírito fica tão revoltado de se ver preso àquele corpo que ele fica violento, quer sair daquela vida, quer cometer suicídio, né? Tem pessoas que estão vivenciando essa situação de loucura que até se matam, porque o espírito, quando se vê naquela situação, fica desesperado, né? Ele não aceita. Aí já cria mais um problema, olha só, né? Então, muito cuidado com o uso do livre-arbítrio, nós temos que estar atentos o tempo todo, né? Bom, então, esses espíritos então se tornam violentos, querem fugir da vida, eles não se resignam com aquilo que a prova, aquela expiação que eles estão passando, né? E eles ficam com raiva daquilo ali e com remorso, porque foi o passado delituoso que os colocou naquela situação, né? Então, eles ficam muito sofrendo muito com isso, né? Porque eles, embora sendo idiotas ou loucos, eles têm uma inteligência normalmente muito mais avançada do que a gente imagina, muito maior até do que muitos de nós. São muito inteligentes. E é verdade, a minha irmãzinha que eu contei no início, ela era muito inteligente. Nós víamos isso em determinadas atitudes que ela tinha, entendeu? De ser inteligente. Então, os atos de loucura, assim como os de imbecilidade, eles não devem ser para nós motivo para maltratar essas pessoas, de não termos paciência, né? De sentirmos até repulsa pela pessoa. Pelo amor de Deus, o que é isso, né? Mas muita gente faz isso, tá? Até médicos, hein? Que foram pessoas preparadas para aprender a tratar pessoas assim. Já aconteceu comigo por conta da minha irmãzinha que eu contei para vocês, né? Bom, então, essas pessoas, elas estão ali à mercê de nós, porque elas não têm como se defender, são como crianças. Então nós temos que ter muito carinhos por ela, né? Muito amor por elas. Elas não têm como se defender de nada. Então pessoas como eu e a minha família, que recebemos de Deus a oportunidade de cuidar de um desses seres em expiação, no caso a minha irmãzinha Down e autista, devemos agradecer muito. Eu já agradeci e continuo agradecendo a Deus por essa prova de confiança que Ele teve no nosso caráter e na nossa moralidade. E nós procurarmos sempre fazer o melhor por eles, especialmente dando muito amor e carinho, como eu já falei, para de alguma forma nós tentarmos minimizar o grande sofrimento por que passam nessa encarnação expiatória. Então, dar muito amor para eles, dar amor, dar carinho, procurar fazer o melhor, dar conforto, dar as coisas que eles gostam, né? Geralmente em termos de alimentação, eles são bem gulosinhos, a gente dá aquelas coisinhas que eles gostam para eles ficarem felizes, porque são mimos pequenininhos, mas que vão levar para eles o amor que a gente sente por eles, eles vão ficar muito agradecidos, muito agradecidos.
Então, recapitulando, né? Esses espíritos, eles passam por essa situação de idiotia, de loucura, por conta do uso indevido, né? Uso equivocado do seu livre-arbítrio. E vão ter, no caso vão ter provas para passar quando for só para aferir se nós aprendemos uma lição. Se durante a prova nós recalcitrarmos aí no erro, aí o que vai acontecer? Vamos ter que espiar o erro que vier. É só nós nos pensarmos assim, toda vez que nós transgredirmos a lei de Deus, que lei é essa? São aquelas leis que estão lá mencionadas no livro dos Espíritos. Está lá as leis, livro 3º. Então, toda vez que nós transgredirmos essa lei, nós iremos ter que fazer o reajuste. E esse reajuste é feito por expiação. Então, é a grande diferença entre prova e expiação. Na prova, nós vamos mostrar que já aprendemos. E na expiação, nós estamos querendo colocar a coisa no seu devido lugar. Aquilo que nós erramos, nós queremos acertar agora. E botar tudo no estado anterior em que estava. Então é isso, queridos. Espero que tenha ficado claro e que nós possamos refletir bastante nisso, ler essas questões do Livro dos Espíritos que eu mencionei no início, porque ali ele vai nos trazer boas respostas que eu procurei focar nesse momento um pouco mais detalhadamente. Então, que vocês possam receber o meu abraço carinhoso, fraterno, meu agradecimento pelo carinho e pela paciência, né? De estarem ouvindo esses comentários sobre o Livro dos Espíritos, esse pequeno estudo, né? Que nós procuramos trazer para todos para aumentar o nosso conhecimento nessa nossa doutrina de amor. Essa doutrina de amor que nos esclarece, que nos dá consolo e que nos dá esperanças. Então, queridos, um beijo grande, uma boa noite. Pessoal da SEIP, muito obrigada, amo vocês. Fiquem com Deus. Uma boa noite para vocês, que Deus os abençoe. Agradeço ao expositor de hoje pela belíssima palestra, né? E vamos dar continuidade aos nossos trabalhos. Peço a Nise agora que toque a música do passe, que é a preparação para o passe à distância. A espiritualidade trabalhará de acordo com a necessidade de cada um e com a fé, né? Então, Nise, por favor, toca a música do passe. Belíssima música, realmente é uma preparação, é um passo à distância. Agora eu peço aos nossos amigos da SEIP, as passistas,
que ore nesse momento pelos doentes que estão nos hospitais, que estão em casa se recuperando e os que estão em nossos corações, né? Ricardo, por favor, sobe a nossa prece, por favor. Obrigada. Assim como nas colônias espirituais, nós, às 18 horas, oramos também pelos nossos doentes, pelo nosso planeta, por todos aqueles que estão necessitados de oração, pelos que estão nos leitos dos hospitais ou estão em casa se recuperando. Senhor Mestre Jesus, peço nesse momento, Senhor, que o Senhor ampare todos esses doentes, que a falange Dr. André Luiz, Dr. Bezerra de Menezes, possa dar intuição aos médicos para dar o remédio correto e o consolo aos nossos doentes. Deus, consola os humildes e dá força aos aflitos, que a suplicam. Seu poder cobre a terra e por toda parte ao lado de cada lágrima.
assim terminamos mais uma quarta-feira. Ricardo, algum recado? Obrigada a todos, boa noite, fiquem com Deus. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, CEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico. E que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas. Se você gosta do nosso trabalho, inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe com amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso à nossa doutrina consoladora. Divulgar o Espiritismo também é caridade. Fique com Deus e que a paz de Jesus vos guie.